Hoje vamos conhecer a empresa Taesa, que tem código de TAE11 na B3. A Taesa é uma empresa que ela atua no segmento de transmissão de energia elétrica. Então nós vamos conhecer o que a empresa, como ela atua, né, os negócios que ela tem, os investimentos que ela faz, e depois nós vamos fazer uma análise aqui, que no preço atual, que margem de segurança que teria, e num cenário pessimista, qual o preço que poderíamos adquirir esta ação. Bom, continuando então, nós levantamos os dados aqui do dia 18 de janeiro de 2020. Como nós falamos, a Taesa, então, ela detém 36 concessões de linhas de transmissão, sendo que das 36, 8 estão em construção. Então a empresa ela tem investimento a realizar para os próximos 3 anos, até 2022. A Taesa está registrada na B3 no nível 2 de governança. Então ela tem 3 tipos de ações no mercado. Ela tem a TAE3, que é uma ON, TAE4, que é PN, e tem uma TAE, que é a TAE11, que chama de Unit, que é um combo, né, de uma ON com 2 PNs. A TAE11 é a mais negociada na Bolsa. O bloco de controle da Taesa tem 2 empresas, a CEMIG, que é majoritária aqui com 36%, e a outra é a ISA Brasil, que é uma estatal colombiana. Então essas 2 empresas estão no bloco de controle. E nós vemos aqui que boa parte das ações elas têm bastante PN aqui, né? A maior parte é PN aqui. Aqui nós podemos ver aqui, são as linhas, então, que a empresa tem, né? Então, aqui nós podemos ver que o que ocorre? Essas linhas, boa parte das linhas que ela adquiriu, ela tem no contrato de licitação, depois de 15 anos, tem uma redução do RAP. O RAP é a receita anual permitida. Quando a empresa participa de um leilão, ela dá um preço, né, no leilão, de maneira que ela tem um RAP, e esse RAP, então, nesse contrato tinha o seguinte: depois de 15 anos, era reduzido em 50%. Então, nós vemos aqui das linhas que, a partir de 2017 e 2018, começaram a reduzir, né? Várias que tiveram redução, e nós vemos aqui que até 2023, praticamente vai ter uma redução de mais 20% aqui do RAP dela. Tá? Então vai ter uma redução de mais 350 milhões do RAP. Esse RAP, ela influi no fluxo de caixa operacional da empresa. Só para as pessoas conhecerem, as empresas de energia elétrica elas têm que apresentar 2 contabilidades, né? São trimestrais. Uma que chama-se demonstrativos, que é o IFRS, que é o padrão internacional que todas as empresas têm que apresentar, e ela também tem que apresentar o fluxo, demonstrativo, de forma regulatória, que aí ela entra essa receita que ela conseguiu na licitação, que isso aí ela tem que apresentar para a ANEEL. Então, nos releases, cada trimestralmente, nós podemos ver que as empresas apresentam a receita, o lucro, sempre IFRS e o regulatório. Então, mas o que ocorre? Esse IFRS, praticamente, ele dá uma linearizada, onde que ele, normalmente, assim, nos primeiros 15 anos, seria uma receita menor, e ele aumenta depois, né, depois de 15 anos, de maneira que fica mais ou menos linear. E a empresa, ela costuma distribuir os dividendos em cima do lucro IFRS. E também a Taesa está com várias linhas que ela adquiriu em leilão desde 2013, sendo que muitas delas nós podemos ver aqui em parceria com a CETIP. CETIP
até a Transmissão Paulista, que também é controlada pela ISA. Então nós vemos o seguinte, que a ISA tem uma parceria interessante com a Taesa, né? Ela participa no bloco de controle da Taesa e adquiriu várias linhas em conjunto com a Taesa. Então, uma suposição é o seguinte, se a CEMIG resolver vender, né, o seu controle da Taesa, a CETIP, ou a Transmissão Paulista, a Transmissão Paulista, através da ISA, é uma forte concorrente para comprar isso aí. Seria até interessante. Bom, de qualquer maneira, então a empresa ela vai ter que investir 5,6 bilhões, né? Tá? E daria com o RAP de 1 bilhão, tá? Mas isso aí em parceria. Da parte da Taesa seria 3,7 bilhões, né? E vai ter uma receita operacional 672 milhões. Tá? Isso aqui vamos dizer assim, é o investimento ANEEL, que quando a ANEEL faz a licitação, ela estima, né, investimento. Que na realidade as empresas elas costumam sempre gastar menos, né? A despesa normalmente é menor, chega de 15% a 30% mais baixa do que esses valores aqui. Aqui nós apresentamos, então, a projeção que a Taesa fez até 2022, quanto que ela vai investir, né, os investimentos que ela tem. Você vê que em 2019 ela já tem que investir um bocado, né? Já investiu, né? Já fechou o ano. E aí 2020, este ano aqui, já é o maior investimento que ela tem que fazer, o mais carregado. E vai caindo, 2022 já é baixo. Tá? E o RAP também vai aumentando, né? Aqui, somando tudo, é 744 milhões. É diferente daquele 672 que a própria Taesa mostrou, né? Então o RAP é um pouco maior aqui. Então eu fiz o seguinte cálculo aqui. Então, nos próximos 3 anos, a receita anual permitida vai cair 352 milhões. Tá, baseado nessas quedas dos ciclos, né? Mas ela vai ter um acréscimo de 744 milhões com as novas linhas que vão entrar em operação. Isso aí vai ter, no final, ela tem um crescimento, que até 2022, esse é um crescimento anualizado de 7,1% do RAP. Bom, todas as empresas elas têm risco e normalmente elas demonstram os riscos relacionados ao seu negócio. Na Taesa, eu aqui estou mostrando 2 riscos que eu considero os mais importantes. Tá? Um é o risco relacionado ao seu endividamento. A Taesa tem uma dívida líquida sobre EBITDA de 3,1. É uma dívida relativamente alta, mas como ela tem uma receita constante, previsível, ela consegue administrar bem essa dívida. Inclusive agora, com os juros baixos, que ela consegue lançar aí, ela está lançando debênture, inclusive, com vencimento até 2044, ela consegue captar aí no mercado com juros mais baixos e com prazo de muito comprido, amortização bem baixa. Então, com isso aí ela consegue administrar bem, mas é um risco que vamos dizer assim, que normalmente essas debêntures elas são IPCA mais juros. Se a Selic subir, ela pode ter problemas, entendeu? Ela pode entrar em dificuldades, como já ocorreu no passado, né, quando a Selic chegou a 14%, teve empresa, inclusive, teve que fazer follow-on para diminuir seu endividamento. Outro risco também importante é a questão das concessões, como falei. Tem concessão que começa a vencer daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, praticamente 70% das concessões vão se encerrar. E aí o risco da empresa é ter que participar das renovações, entendeu? De repente pode ocorrer no futuro com ágio muito grande, de maneira que esteja um tiro baixo, inclusive, ou conseguir nem adquirir nada nos leilões, né? Então é um risco que a empresa tem, que tem que ser também administrado, tem que ser considerado na avaliação, né,
para uma margem de segurança na hora de compra de ativos da empresa. Aqui, então, nós vemos os múltiplos. Então, a empresa, hoje, no preço atual, está negociando com preço sobre lucro de 9,4. Ela está um pouco acima da média dela, que foi de 8,5 desde 2015. Se nós analisarmos desde 2012, 2013, também não é muito diferente de 8,5. Mas por que subiu? Subiu porque praticamente todas as empresas subiram o preço sobre o lucro, né? Com os juros, com a queda dos juros, o mercado está pagando mais, né? Está comprando com preço mais alto. Mas nesse preço sobre o lucro de 9,4, isso equivale a um lucro de 10,6% do preço da aquisição. O ROI é um ROI de 23, é um ROI bom. A margem líquida é uma margem alta, é uma das mais altas que tem no mercado, inclusive maior que da Lupar. A Lupar, por exemplo, é 37%. Isso porque ela tem linhas que ela adquiriu em tempos passados, né? Como eu falei, com ágio baixo, né? Com TIR alto. E o dividend yield do último ano, aliás, o dividend yield no preço atual, baseado, né, no que ela distribuiu em 2019, dá 5,7%. Então, com payout de 54%. Um payout, inclusive, abaixo do que ela tem praticado de 2018 para trás. A dívida líquida sobre EBITDA, como eu já comentei, é 3,1. A dívida é um pouco alta, mas considerando os juros atuais, é bem administrado. E o crescimento do lucro anual dos últimos 3 anos cresceu 33%. Tem um crescimento razoável. Sempre quando eu falo aqui de 33%, o crescimento é baseado no padrão IFRS. Tá? E nos últimos 5 anos foi 6%. Bem, então, considerando essas informações que nós temos, nós vamos analisar um TIR. Que TIR teria no preço atual, a taxa de retorno no preço atual, para fazer uma análise para a perpetuidade. Então, a empresa está negociando, como eu falei, a 31,44, o lucro dos últimos 12 meses foi 13,34, isso dá um PL de 9,4, o dividendo de 2019 foi 1,78, já líquido, né, já descontado os impostos de renda, do JCP, né, o juros sobre capital próprio também, que tem imposto de renda, e o dividend yield, então, como falei, dá 5,7%. Só lembrando que o IPCA 2019 fechou em 4,3%. Aqui um ponto importante, podemos ver que a receita de 2016 até 2018, ela tem crescido. O lucro aqui, nós estamos vendo o lucro por ação, ela 2016, 2017 não cresceu, mas depois ela deu 2018 e 2019 cresceu o lucro. O dividendo aqui, mais ou menos, não tem crescido, tem até diminuído, né? Diminuiu em relação a 2018. Porque, como eu falei, o payout está mais baixo. É isso provavelmente porque ela tem que investir mais, né? Investir mais e também, ou vamos dizer, o fluxo de caixa operacional da empresa diminuiu um pouco por causa dessa queda do RAP, né, dos 50% que eu falei. Então, a empresa, para não aumentar a sua alavancagem, ela distribuiu um pouco menos. E vamos ver como vai ser o futuro. Bom, então, para calcular uma taxa de retorno, como é que eu estou projetando? Qual é a premissa que eu estou usando? Eu estou usando o seguinte: em princípio, vamos fazer um cenário mais otimista, eu vou fazer vou usar a premissa que ela vai crescer 6% o lucro, tá, nos próximos 3 anos, com payout de 53%, então vão partir de 1,78, então o que ocorre? Vai ter uma despesa de 31,44, que é a ação que nós vamos adquirir, e vamos ter uma receita anual de 1,78, crescendo 6%. Aqui nós estamos vendo, tá? Vai crescer por 3 anos. Tá? E a partir do 4º ano, então, o que ocorre? A partir do 4º ano, eu vou considerar que ela vai só crescer 3,5% até o 10º ano, mas o payout vai subir
entendeu? Como a empresa, vamos supor que ela vai investir menos, ela vai distribuir 65%, né? Então vai crescer aqui, nós vemos então que o fluxo vai melhorar, né? Porque aqui, ó, tem que multiplicar por 1,22, né? Porque aumentou para 65%. E a partir do 11º ano, nós estamos considerando, então, que ela vai continuar aí adquirindo nos leilões mais linhas, então ela vai começar a distribuir. Vamos considerar que na perpetuidade ela vai crescer só conforme o PIB, vai crescer pouco, vai distribuir boa parte, 80%. Claro que se ela continuar adquirindo mais linhas e novos leilões, ela pode também distribuir menos, mas crescer mais. Então, mas como no futuro nós não podemos prever, então nós vamos prever que ela vai crescer conforme o PIB, 80%. Bom, com essa premissa, o que ocorreu? Então é o seguinte, eu vou usar o prefixado para comparar com 6,8%. A taxa de retorno para perpetuidade, considerando essa premissa, deu 12,62%. Deu uma taxa de retorno boa. Tá? Se eu considerar, então, a taxa prefixada foi 6,8%, então está dando aqui um prêmio de 5,82% acima da taxa do prefixado de 2029. Normalmente eu uso um prêmio de 6% para quando analiso o IBOV como um todo, então eu consideraria um beta 1 vezes 6 dá 6, né? Mas no caso da Taesa, como é 5,82, então deu um beta de 0,97. Isso quer dizer, 0,97 vezes 6% vai dar 5,82. Então, esse 0,97 é um fator de risco para uma empresa, dentro do IBOV como todo, tem uma empresa que tem uma receita perene, tem uma previsibilidade, é um fator de risco bastante bom. Se ocorrer isto, está bom de comprar. Porém, existem riscos, né? Vamos dizer que ela não consiga crescer 6%, mas vai crescer só 4% nos próximos 3 anos. Já deu 12,37%, ainda está bom. E se considerar um cenário um pouco mais pessimista, que vai subir para 9%, a taxa prefixada do 12,37%, ainda está interessante. Porém, vamos considerar um cenário um pouco mais pessimista. Vamos dizer que a partir do 11º ano, ela começa a perder, né? Perder concessões, ou consiga comprar com uma taxa de retorno muito baixa. Vamos colocar um cenário pessimista e ela vai só distribuir 30% a partir do 11º ano. Ou vai cair, né? E vai equivaler a 30% do atual, vamos dizer assim. Isso aí já deu 8,83, com um prêmio 0,34. Já não está muito bom. Se for isso, se cair no futuro, cair para 30%, crescendo somente isso, nesse 31,44%, já está com um risco alto, uma margem de segurança muito baixa, na minha opinião. Mas então, vamos dizer assim, mas se ocorrer esse cenário, que preço poderíamos pagar? Colocar um preço de R$25. Um preço de R$25, eu já acharia que estaria tranquilo. Se o preço cair para R$25, eu acharia que estaria um preço bom para comprar. Já com uma margem de segurança boa, prevendo que se não ficar tão bom no futuro, assim mesmo, a gente vai ter uma taxa de retorno que vai ter sempre uma segurança um pouco acima da Selic futura, vamos dizer assim, né? Bom, então, pessoal, com isto, claro que a gente pode olhar também o seguinte,
Vamos dizer que daqui a 10 anos eu vou vender essa empresa. Se ela subir 6%, eu vou vender daqui a 10 anos, mas o mercado já está sabendo que ela está perdendo as concessões, e vamos dizer que o preço acompanhe também e caia, vai dar só 7,94, entendeu? Então, em 10 anos, não seria interessante. Mas, na perpetuidade, pode ser. Seria assim, um pouco... que seria melhor, né? Bom, então, cabe a cada um analisar aqui que risco quiser comprar. Quem não tem nada, de repente, pode comprar um pouco e deixar a reserva para adquirir mais se cair, ou procurar outro ativo. Não sabemos o que vai ocorrer, que ainda aparentemente nós estamos no bull market, né? Pode subir mais, mas pode cair também, ninguém sabe, né? Então cabe a cada um analisar aí e tomar sua decisão. Ok, pessoal? Então com isso eu encerro a minha apresentação.